Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça numa decisão do Supremo que está dando o que falar no Brasil inteiro. Uma decisão que faz a gente parar e pensar. Qual é o limite do poder de um único ministro? A pergunta que não quer calar é essa aqui. O habeas corpus, sabe, aquele instrumento jurídico feito para proteger a liberdade de uma pessoa, pode ser usado para criar um tipo de escudo para uma empresa, blindar uma companhia inteira de uma investigação do Congresso? Parece estranho, né? Pois é exatamente isso que a gente vai entender agora. Ok, vamos direto ao fato que começou toda essa polêmica. Um único ministro do STF, agindo por conta própria, o que no juridiquês se chama de ofício, simplesmente barrou uma investigação do Congresso. E o detalhe que joga mais lenha na fogueira é este: a empresa que foi beneficiada tem como sócios os irmãos de outro ministro da mesma corte. Para começar, vamos entender os detalhes dessa ordem judicial que pegou todo mundo de surpresa. Então, vamos organizar as peças desse quebra-cabeça. De um lado, temos o ministro Gilmar Mendes. Do outro, a CPI do crime organizado, que estava pedindo a quebra de sigilo da empresa Mari de Participações. E aí vem a conexão crucial, o ponto central da história. A empresa tem como sócios os irmãos do ministro Dias Toffoli. A canetada do ministro Mendes foi para conceder um habeas corpus de ofício, quer dizer, sem que ninguém nem pedisse, e assim paralisar essa investigação. Certo, mas como é que se justifica uma decisão tão impactante e, vamos dizer, tão controversa assim? Qual foi a base legal usada? A argumentação do ministro Mendes se baseou em três pontos principais. Primeiro, ele falou em desvio de finalidade. Na prática, ele disse que a CPI não tinha nenhuma evidência concreta que conectasse a empresa ao crime organizado. Segundo, ele classificou o pedido de dados como uma pescaria probatória, sabe, aquela busca genérica para ver se acha alguma coisa, sem um alvo definido. E por fim, ele apontou o risco de que provas conseguidas desse jeito, de forma supostamente ilegal, pudessem contaminar todo e qualquer processo no futuro. E tudo isso nos leva ao coração do debate, a ferramenta usada para trancar a investigação, o habeas corpus. É aqui que a discussão jurídica fica realmente profunda. Bom, o habeas corpus, na sua forma mais pura, é uma das maiores garantias que uma pessoa pode ter. É basicamente o direito de não ser preso ou de continuar preso de forma ilegal. O foco dele, historicamente, sempre foi esse: proteger a liberdade física, o direito de ir e vir de uma pessoa. E aqui está o X da questão. De um lado, a gente tem a visão tradicional que a grande maioria dos juristas segue. Habeas corpus é para gente, para pessoa física, para proteger o direito de ir e vir. Ponto. Do outro lado, existe uma interpretação bem mais ampla que vem lá do jurista histórico Rui Barbosa. Essa visão defende que o habeas corpus poderia ser usado contra qualquer tipo de abuso de poder, para proteger qualquer direito fundamental, inclusive para proteger empresas. A decisão do ministro se apoiou justamente nessa visão, que é, vale dizer, minoritária. Claro que uma interpretação tão fora da curva não ia passar batida. A reação da comunidade jurídica, da imprensa e, obviamente, do Congresso foi imediata e muito forte. Os críticos levantaram basicamente 5 grandes ilegalidades nessa decisão. A primeira, a mais direta: habeas corpus não serve para a empresa. Segunda, a decisão estaria invadindo a praia do legislativo, ferindo a separação de poderes. Terceiro, o fato de ter sido uma ação de ofício foi muito questionado. Quarto ponto, o judiciário não pode simplesmente apagar o poder de investigação de uma CPI. E por último, nesse caso, o interesse público de investigar um crime não deveria ser mais importante que a privacidade da empresa? São pontos bem pesados. E não para por aí. Além da discussão sobre o direito em si, o jeito como o caso chegou nas mãos do ministro também virou alvo de críticas. A decisão foi dada dentro de um processo antigo que já estava arquivado desde 2021. Na prática, isso acabou evitando que um novo juiz fosse sorteado para o caso, que é a regra normal. Portais de notícia especializados em direito, como Migalhas, foram bem diretos na análise. Eles chamaram a decisão de inovação hermenêutica, que é um jeito elegante de dizer uma interpretação bem criativa da lei, e de distorção casuística, ou seja, uma regra feita sob medida para esse caso específico. A percepção geral na grande imprensa foi por uma linha bem parecida. Expressões como manobra processual e blindagem corporativista começaram a aparecer, transmitindo a ideia de que a decisão foi uma forma de proteger os poderosos. Tá bem, com esse cenário todo, para onde vai essa batalha jurídica agora? O que acontece daqui para frente?
O caminho tem algumas etapas claras. A CPI não perdeu tempo e já entrou com o recurso no dia 5 de março. Agora, a bola está com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Ele precisa decidir se aceita um pedido urgente para suspender essa decisão. Mas, independentemente do que ele decidir, o destino final do caso deve mesmo ser o plenário do Supremo, onde todos os 11 ministros vão votar e dar o veredito final. No final das contas, a grande pergunta que fica no ar é: o que a gente está vendo aqui? É um uso criativo da lei, uma evolução para proteger direitos? Ou é uma distorção perigosa das regras, um jeito de proteger os poderosos? A resposta para essa pergunta vai dizer muito sobre os rumos da justiça no Brasil.